Estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite. Hoje nós falaremos sobre quais são as suas referências. Quais são as suas referências? Quem você tem tomado como referência para a sua vida? Esse é nosso tema de hoje, gente. Quais são as referências? Tudo bem? Boa noite. Vão se chegando. Estão ouvindo bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tá tudo bem aí? Tudo em ordem? Por gentileza aí, marque para nós aí se tá tudo certo, por favor. Eu tô sem retorno aqui. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certo? Temos um pessoal entrando aí. Oh, beleza, obrigado. Gente, boa noite. Acho que vocês já devem estar acostumados, né? Hoje as crianças deram um pouco de trabalho e aí até está fazendo eles dormir lá em cima. E aí, como o nosso compromisso com vocês é às 21h30, nós estamos aqui para cumprir o compromisso. E já fizemos outras vezes, né? Da outra vez eu estava numa festa de crianças, na outra a Thaís fez, eu estava fazendo as crianças dormir e agora estou aqui de novo. Então vamos lá, vamos seguir essa jornada. Vocês estão bem, gente? Tudo bem com vocês? O tema de hoje que a gente pretende falar com vocês é sobre qual a sua referência. Quais são as referências que vocês tiveram ou têm atualmente para ser quem você é hoje, para chegar no ponto que você chegou hoje. E aí a gente começa a falar num ponto muito interessante. Nós, desde que crescemos, desde que nascemos, e principalmente o período da infância, que nós vamos tendo como base as pessoas que estão mais próximas a nós, a gente vai adotando algumas referências de vida para nós, né? E aí, quais são os primeiros referenciais de vida para nós? São os nossos pais, certo? Os nossos pais são as primeiras referências. E é muito interessante que, mais do que os conselhos que os nossos pais falam para nós, quando nós somos pequenos, crianças, aquilo que mais funciona para nós são os exemplos, né? E acho que todos aqui já viram isso acontecer, principalmente quem tem filho, é que quando um pai faz alguma coisa e tem alguma atitude, o seu filho vai lá e reproduz exatamente aquela atitude. Seja, sei lá, pegar o copo e virar no rosto. Ele vai querer reproduzir aquilo, porque é automático dele agir pelo exemplo. O som da voz fica estranho. Ele ficou meio robotizado assim. A gente já aconteceu isso em outras lives com a gente e era o sinal da internet, tá, pessoal? Acho que para nós aqui tá tudo tranquilo pelo que eu tô vendo aqui, tá bom? Mas eu vou seguindo, tá? E aí é natural que as crianças, elas tenham esse exemplo dos pais para tomar como referência. E ao longo da vida você vai crescendo, vai amadurecendo e a criança vai tomando, ela vai tendo contato com outras pessoas, ela vai sendo inserida na sociedade, consequentemente ela vai se referenciando de outras maneiras com outras pessoas, principalmente na escola. Infelizmente na escola hoje nem todas as escolas têm a capacidade boa, né, de educar eles, na verdade eles não educam, eles ensinam, né, de ensinarem os nossos filhos. E aí nossos filhos acabam aprendendo com os amiguinhos da escola, com as tias, acabam aprendendo coisas que às vezes não é aquilo que a gente quer ensinar. Por quê? Como ele está se inserindo na sociedade, naturalmente ele vai começar a adotar outras referências para ele. E aí cabe você, como pai, lapidar isso. Então, quando a gente fala da importância da educação, parte desse pressuposto, porque se você ficasse 24 horas por dia com os seus filhos, talvez você conseguiria lapidá-lo ali, criá-lo ali de uma maneira mais tranquila e da maneira que você acha mais correta. Mas não é a realidade da maioria das pessoas hoje. A maioria das pessoas trabalham e tem que deixar os seus filhos na escola, enfim. E aí eles acabam tendo outras referências. E isso a gente carrega desde a infância até a vida adulta. Consequentemente, a gente chega na vida adulta cheia de vícios, cheio de manias e cheio de conceitos na nossa cabeça, que aí a gente carrega para o casamento isso. Aí junta você que tem os seus conceitos com outra pessoa que tem os seus conceitos também.
E aí começa a confusão no casamento. E a gente fala assim, e agora? Quem poderá nos defender, né? E aí a gente fala, o ideal é que vocês tenham um ponto de referência. E um ponto de referência bom. Mas antes disso, eu queria perguntar para vocês, como que vocês se acham? Sendo no papel de marido, no papel de esposa, no papel de pai, no papel de noivo, noiva, namorado, ou seja qual for o seu papel nesse momento, eu queria que você fizesse uma autoavaliação agora. E não precisa escrever não, mas uma autoavaliação consciente aí, de onde você está mesmo, e tentar se entender. Qual que é o papel que você tem exercido? Como que você tem exercido isso? E aí eu já emendo contra a pergunta, falando assim, qual tem sido os seus referenciais para você ser quem você é hoje? Ou pelo menos para te balizar naquilo que você faz e como você vive hoje. Porque se você não tem pessoas próximas para se apegar, você está andando sem ter como amadurecer, eu diria. E aí nós entramos num ponto muito importante que eu quero falar com vocês. Quais são as suas referências de marido e esposa nesse momento? Quais são as suas referências de pai e mãe? Às vezes não são os seus. Mas você precisa ter uma referência de pai e mãe até para você poder reproduzir isso nos seus filhos. Quem são seus referenciais hoje de pai e mãe? E quem são seus referenciais hoje de homem e mulher? Isso é tão importante, gente, quando a gente começa a ter essa consciência, e aí eu falo de coração para vocês, que é importante que nós tenhamos a consciência de encontrarmos pessoas maduras para ser nosso referencial. Aí você pode falar assim, pô Gabriel, mas eu não consigo encontrar ninguém próximo a mim, que seja um referencial para mim, eu não consigo me aproximar daquela pessoa porque ela é um referencial, só que a gente tem uma distância entre nós e eu não sei como chegar perto dela. E aí eu trago para você o seguinte: antes de você ser interesseiro, seja interessante. Você precisa ser interessante para conseguir se aproximar dessa pessoa. Porque senão a pessoa não vai despertar interesse em você. E a partir do momento que você despertou o interesse dessa pessoa por você, aí sim você vai criar uma proximidade. Porque é fundamental, pessoal, que nós tenhamos referenciais positivos para a nossa vida. Seja no âmbito de marido e esposa, seja no âmbito de pai e mãe, seja no âmbito de homem e mulher. Às vezes, quem vocês escolheram para ser marido e esposa não necessariamente é pai e mãe, porque não tem filhos. Então, vocês escolhem outras pessoas. Muitas pessoas têm os seus líderes religiosos como exemplos. Outras pessoas não. Outras pessoas têm os seus avós, têm pessoas próximas. E aí eu gostaria que vocês entendessem a importância disso. Só que, de fato, fizessem um filtro relevante para escolher essas pessoas. Elas não podem ser qualquer pessoa. Porque como você vai se apegar a elas e levar a sério o exemplo que elas propagam, o exemplo que elas vivem, se você pega umas pessoas que são problemáticas, perturbadas, enfim, isso vai refletir diretamente no seu modo de agir, de pensar e vai influenciar diretamente na sua casa. E essa não é a ideia. Quando nós escolhemos boas referências, aí nós conseguimos reproduzir bons hábitos. Agora, escolher pessoas que não são boas referências, nós vamos reproduzir maus hábitos. E aí eu trago para vocês a pergunta, né? Novamente, quem tem sido o seu referencial de marido e esposa? Ah, eu quero ser um marido maravilhoso para Thaís, eu quero. E quais têm sido os meus referenciais? Aí você fala assim, Gabriel, eu não conheço ninguém. E com toda a humildade, às vezes não conhece mesmo, gente. Às vezes você enxerga as pessoas, você vê uma coisa que você não gosta. Às vezes é um pouco de egoísmo da sua parte, às vezes é um pouco de arrogância da sua parte. Você tem que ter humildade para entender isso. Mas às vezes você não encaixa, não encontra alguém assim. E aí você fala assim, e aí, onde que eu posso encontrar? É interessante, uma vez eu vi um grande empresário falando isso, e eu falei, caramba, faz muito sentido isso que ele está falando. Você tem a possibilidade de ter vários dos melhores mentores do mundo com você, de modo barato, e você não dá valor a isso. Sabe onde a gente pode encontrar isso? Nos livros. Já parou para pensar que a maioria dos escritores, eles colocam ali os seus melhores conselhos, as suas melhores análises, seus melhores ensinamentos
para divulgar aquilo, para vender aquilo, às vezes por 30, 40, 50 reais você compra uma coisa e você aprende muito com aquilo e aquilo pode se tornar sua referência. A gente esquece de certas coisas. Hoje a gente tem a internet, embora a internet a gente tem que tomar cuidado com muita coisa que a gente vê na internet hoje, para saber se é verdade, se não é, se eu posso acreditar, se eu não posso acreditar. Tem um problema nisso, mas existe muita coisa boa na internet também hoje. Hoje nós temos muitas facilidades. Então assim, se você não tem um referencial de marido, um referencial de esposa, um referencial de pai, um referencial de mãe, um referencial de homem, um referencial de mulher, procure aonde se ancorar, ainda que não seja uma pessoa, mas que seja um livro, que seja uma pessoa, um líder religioso, que seja alguém sério, que você consiga pesquisar e ver que essa pessoa é séria na internet, consiga levantar de fato o histórico dela, porque às vezes, para você não ser enganado por algum charlatão aí. E ser intencional naquilo que você está buscando. Fala assim, ó, eu quero ser um marido exemplar. E o que eu preciso fazer? Eu vou buscar referências. Eu preciso fazer tal coisa, eu preciso acordar de tal maneira, eu preciso agir de tal maneira, eu preciso fazer, dar presente, enfim. E aí você vai começar a ter parâmetros para poder atuar no seu dia a dia. Porque senão você vai parecer um cego em tiroteio. Você está lá cego, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer e está agindo pelo empirismo, agindo pela sua experiência de vida. E nem sempre a sua experiência de vida é a melhor experiência que você pode ter. Às vezes a sua experiência de vida é uma experiência totalmente tóxica, que foi aquela que você trouxe dos seus pais, com os seus complexos, com as suas marcas, com as suas angústias. E é aquilo que você vai repetir. É aquilo que você vai repetir. É aquilo que você vai deixar florescer de dentro do seu peito. Agora, se você tiver a consciência de se apegar a pessoas, a bons exemplos, automaticamente você vai conseguir fazer uma autoanálise e entender que aquilo que você aprendeu e tem acompanhado e feito todo esse tempo, tem coisas que não são tão boas assim que você pode melhorar. E todos nós temos coisas a melhorar, pessoal. Todos nós temos coisas a melhorar. Todos nós. A gente pode todo dia fazer coisas. Tem um monte de gente que fala aí hoje na internet, né? 1% melhor a cada dia. E é bem por aí mesmo. É 1% melhor a cada dia. E se nós tivermos a consciência de melhorar 1% a cada dia, a gente pode fazer uma revolução na nossa casa. Pensa que 1% melhor a cada dia num ano são 365% melhor. É que a gente não dá muita bola para as pequenas conquistas, né? Isso na nossa vida. A gente fica sempre projetando em coisas grandes as nossas conquistas, mas as coisas pequenas a gente menospreza. A gente não dá a devida importância para as pequenas conquistas. Então o que eu quero deixar de dica para vocês aqui hoje peguem essas pequenas dicas, pequenos conselhos, pequenas referências de pessoas e vai mudando devagarzinho. Vá tendo pequenas mudanças de pequenas atitudes e deixe isso transformar a sua vida. Quando você se der conta, aconteceu. E você já vai estar reproduzindo coisas saudáveis e coisas boas para a sua vida. É muito interessante quando a gente pega para começar a fazer treinamento de corrida, por exemplo. Quando você começa a correr, que você é uma pessoa ali relativamente sedentária, você tem uma dificuldade danada de começar a correr. E aí você consegue dar uma volta. Suponhamos que está correndo numa pista. Você consegue dar uma volta numa pista com uma dificuldade. Se você a cada dia for fazer o seu 1% melhor, no outro dia você consegue dar 2 voltas. No outro dia 3 voltas. No outro dia 4 voltas. Quando você viu, você está correndo uma maratona. Eu, há pouco tempo atrás, disputei um desafio pessoal que eu fiz. Eu fui correr uma maratona. E é muito maluco isso. Vocês sabiam que para a gente correr a maratona no treinamento, no treino, a gente nunca faz uma maratona? O máximo que a gente faz são a metade dela no treinamento. Por quê? São pequenas conquistas e pequenos treinamentos que nós fazemos que nos prepara para o dia da prova. Então, num treinamento de maratona, eu corri lá no dia da maratona, eu corri lá 42 km e 200 lá, eu corri. Só que no meu treinamento, eu nunca corri um dia só tudo isso. Não. Ele é dividido em pequenas porções, pequenas frações. Por quê?
Às vezes a nossa mudança ela é gradual e a gente quer que aquela mudança ocorra de uma vez, com referências negativas e com referências que não vão trazer bons conselhos para nós. E não é isso, gente. Então, qual que é a caminhada que a gente queria trazer para vocês hoje? Qual que é a dinâmica? Qual que é o ponto central hoje aqui para vocês? Procurarem boas referências. Pessoas que vão ser saudáveis para o casamento de vocês, pessoas que vão ser saudáveis para a vida de vocês. Cuidado com pessoas do seu trabalho, às vezes, que vão querer te fazer mal, estão disputando alguma coisa com você. Então, é procurar primeiro essas pessoas. Estar com o radar ligado para enxergar como as pessoas agem, como as pessoas trabalham, como as pessoas funcionam. E aí fala, caramba, aquilo ali me interessa, essa pessoa é interessante nisso, que legal. E se aproximar. Ser interessante antes de ser interesseiro. Mas eu não tenho proximidade com essa pessoa. Seja interessante. Chegue perto dela, traga alguma coisa interessante, uma boa amizade, uma conversa. E aí a pessoa vai querer estabelecer o vínculo com você e aí você se aproxima e se aproveita daquela referência para você. Aí quando você começar a ter contato com essa pessoa e começar a adquirir essa referência para a sua vida, aí é a hora de mudar. Pô, legal, eu quero começar a fazer isso também. E pequenas mudanças, mudanças graduais, mudanças pequenas. E você vai ver, na hora que você se der conta, muita coisa já aconteceu e você já amadureceu. Que esse é o ponto central de tudo, é o amadurecimento, gente. Muita gente aí fica correndo como se fosse um ratinho naquelas rodas de experiência, né? Não sai do lugar e não sabe o que quer fazer da vida, não sabe para onde vai, não sabe, só vai deixando o Zeca Pagodinho, vai deixando a vida levar e não é assim. A vida não é isso. A sua vida ela é uma narrativa que precisa ser bem traçada e bem desenhada para você poder amar pessoas, para você poder criar os seus filhos, para você ter maturidade para ajudar os seus pais e ajudar aqueles que estão próximos a você. E se você não tiver essa consciência, você vai ficar rodando como um ratinho em laboratório. Então, gente, a gente queria trazer isso para vocês hoje. Quais são os seus referenciais? É um ponto de bastante reflexão, de bastante consciência, de bastante momento de parar, pensar, tentar entender e partir para cima, gente. Chega de infantilidade, chega de vitimismo, chega de baboseira, chega de ficar se apegando a coisa de televisão, a novela, pelo amor de Deus, gente. Cada dia que a gente não tem o costume aqui em casa de ver televisão, né? Desde 2020, a gente não vê TV aberta aqui em casa. A gente vê um filme de vez em quando, outros, vocês acompanham aí pela internet. A gente vê filme pela Netflix lá, enfim, quando a gente tá tendo tempo de casal e tal. Mas a gente não vê TV aberta, faz 4 anos já. E não faz falta nenhuma. Não faz falta nenhuma. Então tomem cuidado com as referências. Tem gente que tem a referência da novela que assiste. Que absurdo! Se a sua referência tem sido a novela que você assiste, você está muito mal. Você está muito mal. Não tenha como referência para a sua vida, para o seu casamento, a novela que você está assistindo. Então, busque boas referências. Ainda que seja em livros, ainda que seja na internet, de preferência por pessoas próximas, porque o contato próximo, o contato olho no olho, a conversa real ali, agrega muito na nossa vida. Mas se você não conseguir, você tem alternativas, que é o livro, que é a internet. Mas não deixe de procurar referências, tá certo? Nós falamos algumas lives atrás sobre comparação. Você ter a referência de alguém não é você se comparar a. Você vai pegar aquilo como referência e falar assim, beleza, eu quero fazer aquilo porque a minha vida está diferente. Eu não quero me comparar àquela pessoa e falar assim, eu sou mais ou sou menos. Não é essa a intenção. A intenção é que você aprenda com aquilo e dentro da sua realidade você consiga reproduzir de maneira saudável. E às vezes você não precisa reproduzir exatamente o que a pessoa está falando. Às vezes é um insightzinho que você tem, às vezes é uma atitude, às vezes é um conselho, às vezes é um movimento que é aquilo que você precisava para sua vida pivotar, para sua vida mudar de rota. Então aprendam, gente. Busquem referências que sejam referências saudáveis, sejam sábios para identificar e escolher as referências de vocês e que isso agregue muito ao casamento, à vida, à profissão,
ao exemplo de vocês como pais para os filhos de vocês. Tá certo? Era isso que eu tinha para falar hoje com vocês. A Thaís, acho que ela não conseguiu descer, as crianças não devem ter dormido ainda, mas a gente se vê amanhã às 21h30 e a gente aguarda vocês lá, tá bom? Beijo em todos, até amanhã se Deus quiser. Valeu, gente!